Agora sim, está gravando. Pronto. De novo, vocês estão visualizando o slide? Alguém só ativa o microfone e responde para mim, por favor. Beleza. Vocês já tiveram, né, a primeira aula com a professora Elaine, essa é a nossa segunda aula, na verdade, que a gente vai estar tratando de alguns conceitos aí relacionados ao sistema de informação gerencial, certo? Vocês já tiveram, deve ter tido já outras aulas aí, ou segunda ou terça-feira, né, com algum professor nessa nova metodologia de tentativa de administração de aula. E aí a gente vai tentar se adequar, né, na medida do possível, para tentar trazer para vocês as aulas aí e tentar fazer algum tipo de interação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma colocação, aí vocês só ativem o microfone e aí podem falar, tá? Enquanto isso, eu peço só para vocês deixarem o microfone de vocês desativado, que aí fica mais tranquilo, né, para a gente continuar, sem ter retorno de áudio, né, eco, reverb, essas coisas aí que possam atrapalhar vocês de ouvirem o que eu estou falando, tá? E a passagem aqui, né, sonora, pelo programa, tá bom? A nossa disciplina chama Sistema de Informação Gerencial, tá? Que vai tratar de como o gerenciamento, na verdade, que teve de evolução com a informação de uma forma geral, tá? Então, a gente vai ver os ativos aí que existem, né, dentro da informação, e os sistemas que foram criados para tentar tratar isso, tá bom? A gente vai ter algumas noções básicas, tá? De computação, de informática, e também algumas ferramentas voltadas para negócio, soluções de tecnologia voltadas para negócios, não só software, tá? Mas também metodologias que são utilizadas, tá? Como métodos ágeis, BSC, né? Entre outras linguagens e metodologias para tentar tratar esse ativo, né? Que é a informação, e tentar trazer isso como ferramenta para a geração de lucro, para agregação, na verdade, dentro do negócio, ok? A gente vai tratar hoje de os termos que a gente vai estar se utilizando, né? A gente vai seguir aí o teu plano de ensino. Essa é o terceiro item do teu plano de ensino, tá? Na próxima aula a gente vai ver o quarto, que fala de algumas siglas, que é SPT, STC, SIG, SSD e SSE, tá? Para aqueles que estão tendo a primeira aula comigo hoje, não tiveram ainda, tá? Eu sou o professor Danilo, e a gente vai estar tratando, né, dessa disciplina e também de projeto integrado, que vai seguir exatamente a mesma metodologia que a gente está fazendo hoje, tá? Em relação a essa aula. Tá, eu passei um slide aqui, eu pergunto se passou esse slide para vocês aí. Alguém me responde? Sim. Beleza. Passou. Deixa eu silenciar aqui o meu telefone para não fazer barulho. Beleza. Então, olha lá. O processo em si, né, ou a informação em si, ela, obviamente, passou por um processo de evolução. E a gente tem aqui um rápido histórico da evolução do sistema de informação, né, relacionado aí com algumas décadas. E aquilo que foi como mais marcante, né, em determinada década. Aí a gente tem nas décadas de 50 a 60 a criação e a concepção e a evolução do processamento de dados. Ou seja, eu pego os dados e veja bem, e essa ideia de processamento de dados não é só para informática. A gente tinha antes, esse aqui é o setor de processamento de dados, que seria o que a gente tem como equivalente ao setor de tecnologia da informação hoje, né? E a gente rapidamente fazer uma relação disso com informática, com computação. E realmente tem a ver, tá? Mas, na verdade, mais do que isso, é utilizar as ferramentas que existem de tecnologia, e eu falo de tecnologia de uma forma geral, né, de softwares, que a gente vai ver o que é mais à frente aí, e a computação, para processar esses dados, para tratar esses dados, e isso depois, posteriormente, servir como informação. E essa informação, ela vai dar subsídio para eu conseguir alguma coisa. Então, a gente tem análises estatísticas que, sem esse processamento de dados, a gente não teria, né, informação disso. Como é que eu sei que de ontem para hoje, aqui no Amapá, teve uma queda de 50% nos casos confirmados de Covid, por exemplo, né? Trazendo para um panorama mais atual. Porque eu peguei os dados que eu tenho. Quais são os dados?
quantidade de pessoas infectadas, quantidade de pessoas que têm casos confirmados e a mudança de um dia para o outro, não é, desses casos. E eu faço uma regra de 3 básicas, né, levando isso para uma linguagem percentual. Eu peguei os dados que eu tenho, fiz um processamento baseado em uma metodologia de porcentagem para me dar algum tipo de informação. Então, eu sei que de ontem, que tiveram 2 casos, caiu para 50% hoje, que teve só um caso, né? E eu falo isso em relação ao aumento. Então, eu peguei os dados que são oferecidos para mim, tratei ele, processei esses dados, e esses dados me deram uma informação, que é essa informação que eu acabei de passar. Isso que eu te falei agora, a gente faz uma análise superficial e eu consigo, sem nenhum tipo de sistema, sem nenhum tipo de método específico, sem nenhum tipo de calculadora mesmo, fazer isso. Mas a gente tem aí dados muito mais complexos que têm que ser tratados para nos dar algum tipo de informação. Por exemplo, só para te ter uma ideia, a gente tem hoje em todos os jornais, já há muito tempo, na verdade, falando sobre previsão de clima, meteorologia, né? Então, tu assiste teu jornal, ou até no teu telefone mesmo, teu smartphone, tu consegue ter uma previsão do tempo, na verdade, não o clima, né? Porque o clima não muda, mas uma previsão do tempo. Então, lá tu diz, amanhã a possibilidade de chover é de, sei lá, 50%, 60%, 70%. E tem o horário do dia. Será um dia nublado, com pancada de chuva, em, sei lá, em tal lugar, tal hora, alguma coisa assim. Isso é baseado em quê? Em algumas informações, aliás, em alguns dados que são colhidos, que são tratados e transformados em algum tipo de informação. Então, por exemplo, eu vejo informações climáticas, que é clima mesmo, né? Comportamento das nuvens, que eu vejo lá no satélite, que ele pega e começa a monitorar o comportamento das nuvens, né, das massas de ar quente e fria, e aí ele vai começa a alimentar um tipo de sistema. Aí eu tenho também análise da velocidade do vento, dos ventos, né, com medidores dessa velocidade, e a análise de temperatura. A partir disso, eu pego todos esses dados, junto tudo isso e começo a processar esses dados. Agora imagina, eu tenho alguns poucos centros desses de meteorologia no Brasil, alguns poucos. E eu tenho várias regiões aqui, é claro, né, no Brasil. Além de regiões, eu tenho estados, cidades, municípios e tudo mais. Eu consigo fazer uma leitura climática, né, de tempo para todos esses locais aí. Eu tenho de poucos centros. Então, muitos dados, são muitas entradas de dados, vamos dizer assim, né, para serem analisadas e me darem uma resposta em um tempo hábil. Lembrando que essa análise ela é feita os dias à frente, né? É uma previsão de tempo. Então, eu consigo até de 5 a 7 dias ter uma previsão desse tempo. É lógico que não tenho como garantir que vai ser 100% acertado, porque, como no próprio nome diz, é previsão. Mas, para te ter uma ideia, eu colho tudo isso, e isso, humanamente falando, eu não conseguiria fazer, porque são cálculos matemáticos de probabilidade, que entra questões vetoriais, e alguns cálculos rebuscados de matemática. Aqui, para nós, enquanto seres humanos, né, ia ficar muito complexo para fazer esse cálculo. Ia precisar de muito mais gente e a gente ia precisar de muito mais tempo. De maneira que, quando eu conseguisse esse resultado, já ia ter acontecido. Eu consegui resultado, mas já choveu. Então, não ia adiantar para mim, não ia ser uma previsão do tempo. Então, eu pego esses dados e processo. A maneira que foi encontrada para que eu tenha uma agilidade nesse meu processamento é a utilização de sistemas computacionais. Então, eu tenho um computador e um sistema que está ali sendo utilizado naquele computador e ele começa a fazer esses cálculos. Tudo isso aí nós chamamos de processamento de dados. Eu pego esses dados, utilizo alguma ferramenta para processar esses dados. É claro que essa ferramenta ela tem que ser alimentada, né, de forma humana, e aí eu consigo processar esses dados e isso vai me virar informação, né? Informação de uma forma geral. Isso serve para tudo, né? Isso foi só um exemplo. Então serve para eu entender como está o meu negócio, por exemplo, né, nível de crescimento, se eu estou conseguindo atingir um público-alvo para conseguir alguma coisa, se as minhas metas, os meus objetivos estão sendo alcançados, tudo isso, né, processando esses dados que estão sendo oferecidos, ou que eu vou coletar de alguma maneira, né, que eu considero como sendo dados de subsídio para eu conseguir alguma informação. Na década de 60 e 70 começou-se, né, a ideia de relatórios administrativos, ou seja, beleza, eu processo dados, mas que dados que eu vou processar? Então eu começo a entender, na verdade, a ideia do meu negócio e começo a fazer relatórios disso.
Por exemplo, se tivesse uma empresa, eu até falei, eu acho que na sala de aula, na nossa aula de sábado, das startups, que são uma nova visão de negócio, em que o objetivo é conseguir alcançar a meta. Né? Conseguir alcançar a meta. Porque imagina, eu chego numa empresa e eu tenho algumas atividades para fazer, o que que vai dizer para mim, o que que vai dizer para o meu gestor, o que que vai dizer para a alta gestão, né, para a parte de diretoria da empresa, ou mais, o que que vai dizer para o dono que eu realmente executei essas tarefas. Então, eu tenho que ter uma análise de desempenho. Isso eu consigo como? Ah, claro, através de relatórios. Então, eu consigo, a partir de agora, nessa década que foi que se tornou, que se teve a criação disso, né, a maturidade, a evolução disso, dos relatórios administrativos. Eu tenho agora começa a criar ferramentas e maneiras de eu fazer relatórios do que está sendo executado. E aí eu tenho a parte de análise de desempenho, análise de desenvolvimento, metas, objetivos e tudo mais, para verificar se realmente eu estou executando e estou conseguindo chegar onde eu quero. Ou mais, aquilo que está sendo proposto para que eu faça, se eu realmente estou fazendo isso enquanto colaborador, né, enquanto funcionário de uma empresa, enquanto cliente interno. Em 70 e 80 teve a criação e a ideia do apoio à decisão, que é que basicamente, né, de forma simples e objetiva, seria agora eu utilizar tudo que a gente tratou aqui, ó, processamento de dados e relatórios administrativos, como apoio para eu tomar as decisões de negócio. Em que eu vou investir? O que eu vou comprar? Que negócio eu vou criar? A gente tem um exemplo claro, tá? Que seria a ideia da Bolsa de Valores aí. Então, a Bolsa de Valores ela é baseada em quê? Em dados que são oferecidos, e isso é um negócio que é diário, né? Que ocorre essa mudança muito forte. Tanto que a gente tem aí a diferença de dias de queda ou de crescimento das bolsas de valores aí. E também os relatórios administrativos. E eu vou investir em quê? Eu vou investir em ação de quê? De construção, de energia elétrica, petróleo, tudo isso aí, né? São processamento de dados, são dados que são processados, com metas e desempenhos, se aconteceu, se chegou a algum lugar que estava previsto chegar ou não, isso vai me dar subsídio para eu apoiar a decisão. Eu vou comprar isso ou não? Eu continuo investindo nisso ou não? Esse ramo de negócio está funcionando para mim ou não? Eu vou para que lado? Ah, eu vou para o lado de serviço ou vou para o lado de produto? Né? Então, todos esse processamento de dados, esses relatórios administrativos, vão me dar subsídios para eu ter esse apoio e ter essa decisão. Então, eles são o meu apoio para minha tomada de decisão. Toda vez que eu pausar o vídeo aqui e parar o microfone, tá? É porque eu vou beber um pouco de água, que a garganta seca aqui, tá? Na década de 80 até 90, a gente teve a ideia do desenvolvimento estratégico, ou plano estratégico, e mais, mudou-se o foco. Porque se vocês pararem para reparar, vocês talvez sejam novos, mas as empresas antigas, ela tinha a ideia de que o foco não era o usuário final, era a empresa. E hoje em dia, a gente busca, na verdade, a satisfação do usuário final, em todos os sentidos do produto que eu estou oferecendo. Então, só para ter um exemplo hoje, né, se você realizar uma compra em uma loja, sei lá, uma loja local aqui, de um guarda-roupa ou de matéria de construção, quando tu compra isso, além desse serviço de momento de compra, né, eles criaram uma maneira de tentar fidelizar isso, como sendo uma ideia, é igual como a nossa aula hoje, né? É pré-aula, aula e pós-aula. Então, seria uma pré-venda, venda e a pós-venda. A gente está falando de vendas, né? Então, ele entra em contato contigo, né? De repente tem um cliente, alguma coisa assim. A própria venda em si, que é a negociação, a escolha do produto, a parte de pagamento, e a parte da pós-venda, que seria a entrega, a satisfação, se correspondeu às suas expectativas, como foi a entrega e tudo mais. O foco mudou para o usuário final, em se tratando de negócio aí. E a parte dos sistemas de informação,
em relação a essa parte de plano estratégico usuário final, ela se tornou muito mais moldável, vamos dizer assim. Ficou muito mais amigável às plataformas. Antes era muito complexo a gente atuar dentro de um sistema. Hoje, qualquer ferramenta, qualquer software, qualquer programa, né, de computador, qualquer solução em tecnologia, ela é fácil de a gente utilizar, ela é adaptável. Então, eu consigo, por mais que eu não tenha um treinamento específico, fazer algumas ações, utilizar algumas ferramentas, talvez não todas, porque algumas são mais complexas, aí eu realmente preciso de um treinamento. E aí, mas ainda assim, ela é inteligível, vamos dizer assim. Então, eu consigo, por mais que eu não tenha treinamento, fazer a operação e a utilização desses programas para conseguir algumas ferramentas, né, utilizar dentro do meu negócio. E aí, até 2000, né, que seria a ideia do comércio eletrônico, que é inclusive é que nós estamos hoje também, né, que foi onde surgiu a ideia de utilização da web, da internet, para vendas, para compras, essas ferramentas e tudo mais, como a gente tem hoje, tá? Hoje em dia, muito mais forte, né, porque a gente tem uma interação em tempo real, então a gente tem a utilização dos smartphones, tem esses grupos de compra e venda, venda de usados, entre outras coisas aí. Tá? Tudo isso, né, passando por essa evolução dos sistemas de informação, sistemas informativos. Deixa eu tentar passar aqui. A gente tem uma divisão, tá, dentro dos sistemas de informação, que a primeira é o sistema de informação operacional, que é o acompanhamento das atividades de transação básica de uma organização, né? Essa parte mais operacional. Como exemplo, a gente tem a parte de venda, contas a receber, folha de pagamento, seria a parte interna, vamos dizer assim, a parte mais operacional, né, de trabalho, vamos dizer assim, do sistema de informação. A gente tem o sistema de informação gerencial, que vai tratar com monitoramento, controle, e isso vai me dar subsídio para tomada de decisão de processo. Lembra que está bem parecido com isso aqui, né, a parte de apoio à decisão. E processos administrativos de média complexidade, ou seja, eu vou pegar dados e vou tratar isso. Isso vai me servir para tomada de decisão. Aí a gente tem, exemplo, relatórios periódicos. Por exemplo, a gente tem aí relatório de acesso de vocês ao ABA. Isso eu estou utilizando o sistema de informação gerencial. Para quê? Para saber como está sendo o desempenho de vocês enquanto turma em determinada disciplina. Se vocês estão acessando, se estão resolvendo a atividade. Aí tem fluxo de produção, quantas atividades vocês estão resolvendo, qual o percentual de acerto nas questões que estão sendo resolvidas pelo AVA, por exemplo. Tudo isso, né, para a gente entender esse sistema de informação gerencial. E, é claro, também o fluxo administrativo. A gente tem também aí os sistemas de informação estratégico, que vão auxiliar a alta gestão, né, a gerência, a se colocar diante de questões estratégicas, tanto internas quanto externas. A gente tem aí a questão da concorrência e percebe que esse último aqui, né, que é a parte mais estratégica, ela vai precisar, né, dessa parte operacional e dessa parte, é claro, gerencial, para poder tratar da questão da organização, da concorrência e de como vai ser tudo isso, como vai ser influenciado e que decisões vão ser tomadas para que a gente tenha alguns resultados a curto, a médio e a longo prazo. E aqui nessa questão estratégica, nessa parte estratégica, é que a gente tem a questão das metas, tempo, o que eu quero conseguir de fato e em quanto tempo eu quero conseguir, né? A gente está aqui falando essa parte estratégica, né, de curto, médio e longo somente, mas isso pode ser dado em meses aí, anos, de forma bem específica aí para ficar mais claro, né, enquanto plano, né, estratégico. A gente vai ver os conceitos básicos, né, que é o foco da nossa aula de hoje, né, dessas siglas que a gente vai tratar agora, tá bom? Primeiro é SPT, que é Sistema de Processamento de Transações. O próprio nome diz, né? Fechamento de um pedido, por exemplo, o cadastro de cliente vai tratar especificamente de de transação. Emissão de nota, baixa de estoque, parte de almoxarifado, essas coisas. Fechamento de venda. Então, quais são os benefícios de eu ter esse tipo de sistema, né? Lembrando que a gente está tratando esses sistemas de forma separada, mas eles, enquanto oferta de produto, enquanto solução, eles vão ser oferecidos de forma conjunta. A gente vai já falar, né, no final, dar um exemplo para ti aí. Então, quais são os benefícios aí dos sistemas de processamento de transação?
Então, melhora esse meu desempenho organizacional, aumenta, né, a minha capacidade de processamento e armazenamento, e eu padronizo alguns procedimentos. Como é que é o funcionamento básico? Eu acabei de dar um exemplo, né, de uma loja qualquer. Então, eu entro com a pré-venda. Ah, legal. Eu conheci um cliente. O cliente entrou na minha loja. Aí começa a minha pré-venda, no atendimento. Eu atendo ele. Ah, ele ficou em curiosidade de um determinado produto. Eu mostro esse produto para ele. Gostou, mas ele não quer comprar agora. Ainda assim, eu posso fazer um cadastro dele, pegar o número do telefone para depois ligar. Isso é pré-venda. Eu ligo para ele, ele gostou, ele voltou, já começa o processo de venda. Vê aí que tudo isso está dentro do processamento de transação. Cadastro do cliente, aí ele fez a compra, beleza, eu vou emitir a nota. Essa nota vai gerar lá no meu sistema, que vai ser integrado, uma baixa no estoque. Se eu tenho, sei lá, 2 itens desses, se eu faço uma venda de um, tem que baixar no estoque e aparecer só um, para que não tenha, né, a venda de um produto que não existe. Tudo isso, né, para padronizar todo esse procedimento. Então, seria uma padronização desse procedimento, divisão em etapas, né? Esse exemplo que eu estou te dando aí sobre vendas. A gente tem o segundo aqui, tá? Que ainda tratando de SPT, dois modelos, tá? Para a gente entender aí desse SPT, que é Sistema de Processamento de Transação. O processamento em lote, que a gente chama em batch, e o processamento online. Esse processamento em lote seria local. Então, antigamente a gente usava umas fitas que salvavam. Então, tem sistemas, tá? Sistemas integrados. Vocês devem ter visto, por exemplo, quando tu vai numa loja, ele fala, tá em tal depósito. Então, deixa eu dar baixa no estoque. É porque é integrado, né? Então, eu consigo localmente, né, fazer isso em lote. Ou seja, eu faço uma venda aqui, pego uma fita e faço a interligação para dar baixa no sistema. Ou esse processamento de forma online mesmo, né? Utilizando as redes ou a própria internet. Então, por mais que eu faça a venda numa loja no centro e eu vou buscar no depósito, sei lá, na rodovia JK, lá já deu baixa no estoque, lá já aparece que aquela venda foi feita e eu posso buscar aquele produto lá que ele já está reservado para mim. O processamento foi online, por exemplo. O objetivo disso, né, desses modelos aí, manter o alto grau de precisão, para que eu não faça vendas, né, de produtos que não existem, como eu falei agora há pouco, e assegurar a integridade dos dados e as informações também. Então, se eu tenho uma conexão de frente de loja e de almoxarifado, por exemplo, ou de estoque, interligado de os dois e as informações sendo trocadas a todo tempo, eu consigo garantir, por exemplo, que as informações que eu tenho ali na frente que eu vou vender são seguras. Não sei se já aconteceu com vocês, de você ir em alguma loja, farmácia, sei lá o que for, e tem tal produto, aí a pessoa, o vendedor, vai lá dar uma olhada, tem um item, e ele pede confirmação disso, né? Vocês já viram? Ah, eu vou lá, mas peraí que eu vou ligar para confirmar. Cada liga ou verifica se tem realmente. Então, quando eu começo a ter esse sistema, né, de processamento de transação, eu consigo aumentar a garantia de que realmente o que está constando para mim é o que realmente existe. Que seria a ideia da integridade dos dados e das informações. Além disso, produzir relatórios periódicos, né? De estoque, quantidade de itens e tudo mais, e atualizações. É 100%? É claro que não, né? Porque eu posso ter perdas aí, tem outras questões aí que envolvem, que vocês vão ver aí nas outras disciplinas também, relacionadas a essa questão dos produtos. Tá? Mas a ideia é sempre tentar alcançar o maior grau de integridade desses dados e dessas informações. Características aí do sistema de processamento de transação: grande quantidade de dados de entrada e saída, né? É o tempo todo, uma quantidade grande. O sistema de computação é simples, eu preciso basta de um sistema e tem vários aí no mercado que conseguem fazer isso. Eu preciso de uma auditoria. Por quê? Porque eu vou ter problemas relacionados à segurança. O que seria auditoria? Seria voltado para esse exemplo, uma verificação se realmente aquilo que está constando no sistema é o que realmente existe, e não só sobre produto, é de tudo, documento, tudo mais. Parte de financeira, sistemas financeiros e tudo mais. Então, vamos ver o exemplo da farmácia, vai comprar um remédio, só consta um no estoque, aí ele vai lá e não existe. Pode ter sido extravio, pode ter tido perda,
pode ter tido uma venda errada do item, entre outras coisas aí. Então, o sistema necessariamente vai se utilizar de auditoria. E eu vou ter problemas, claro, relacionados à segurança. Porque eu não tenho como garantir que realmente aquilo exista, a não ser que seja um monitoramento de 24 horas, o que é praticamente impossível, né? Vantagens aí do sistema de processamento de transação: eu tenho redução de custos, é claro, porque eu não preciso fazer isso de forma manual. Tenho uma melhoria de serviços prestados, que eu vou ter mais velocidade, o cliente acaba sabendo o que tem ou não, entre outras coisas aí. Aquisição aperfeiçoada de informação, suporte para tomada de decisão, né? Quantos itens estão sendo vendidos, eu consigo tirar um relatório, olha, vendeu muito isso, compra mais isso, assim vai. Melhor relação com o fornecedor, né? Porque é mais rápido, eu consigo saber o que eu preciso, consigo, inclusive, de repente, conseguir negociações melhores para itens melhores que estão sendo mais vendidos, ou alguma coisa assim. Produtos. Aí, quando eu falar produto, tá, pessoal? Não é produto, não pensa só em produto físico, tá? Fala como produto de uma forma geral, que pode ser serviço, pode ser qualquer coisa. E, é claro, aumento da vantagem competitiva, né? Eu começo a oferecer um serviço melhor, eu vou ter vantagem competitiva também, tá? Exemplos de sistema de processamento de transação aí: processamento de pedidos, controle de estoque, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento, controle de ponto de funcionário, né? Entre outros aí. Tranquilo? Não está sem áudio nenhum. Não, Voltou aí? Voltou o áudio, pessoal? O slide está voltou. aparecendo ainda? Voltou. Tá sim. Tá bugando. Vai em SC, onde tem Tá caixa, sumindo. Não. Tá bugando aqui. É pupunha. está aparecendo uma imagem de uma mulher apontando o dedo. Sim, Tá. mas Beleza. desde o começo a gente não ouviu o que você falou. Esse daí. Desde aí a gente não ouviu. Beleza. Bora lá, bora voltar. Seguindo aí, né, STC, Sistema de Trabalhadores do Conhecimento, ou Sistema de Conhecimento do Trabalho, né? Que vão me dar ou vão servir a informação de forma gerencial, ou no nível gerencial de uma organização. A gente tem aí, agora, uma promoção de um conhecimento com inovação tecnológica, né? Que pode ser integrada ao negócio. Então, assim, digamos que eu trabalho com construção civil. Então, tudo que me puder de tecnologia, né, eu vou trabalhar, vou entender como sendo um sistema de conhecimento de trabalho, ou sistema de trabalho voltado para conhecimento. Então, a gente tem, você já viu umas plantas de construção que são em 3D agora, que você praticamente visualizar a casa como se estivesse pronta? É uma ideia disso. A gente tem os CADs, né, que seriam os softwares que podem me dar isso. Eu tenho realidade virtual. Vocês conseguem visualizar, por exemplo, no YouTube alguma coisa relacionada à realidade virtual para construção, por exemplo, eu consigo entrar na casa, passear dentro da casa sem que ela de fato esteja construída. Eu consigo de fato ter uma ideia de como vai ser o produto final. E as estações de trabalho avançada seria um outro exemplo de tecnologias que vão sendo integradas ao negócio para melhorar, né, o acesso. Então, deixa eu dar um exemplo aqui.
Vocês já viram computadores ou alguma coisa assim dentro de... Na Fama acho que ainda não tem. Não, na Fama não tem. Mas em algumas universidades eu tenho, ou lojas mesmo, eu tenho alguns computadores que vão sendo disponibilizados nos corredores ou no espaço lá para acessar alguma coisa, para ver vídeos ou para tentar acesso de alguma informação de algum produto ou de próprio cadastro pessoal, alguma coisa assim. Então, são ferramentas de tecnologia que vão sendo agregadas no negócio para tentar melhorar o que vai ser oferecido. Tem uma loja aqui que trabalha com realidade virtual, não sei se vocês viram, já que é games, né? Trabalha especificamente com games voltada para a realidade virtual. Então, eu posso jogar esse videogame na TV? Sim, posso. Mas eu tenho uma outra tecnologia que pode melhorar o negócio, que é o que? A tecnologia de realidade virtual. Quem nunca viu aí ou não tem ideia do que seja, tá? Realidade virtual, só dá uma pesquisada no YouTube. É só realidade virtual, que o primeiro vídeo que aparecer, tu pode clicar lá, vai ter uma noção do que seria aí. Um exemplo é isso aqui, tá? Então, imagina um professor que vai ministrar aula para ti. Não sei se você já viram o que é qual é o nome? Esqueci o nome. Mas eram umas folhas transparentes em que eu utilizava uma lâmpada que focava, né, as imagens e as letras no quadro. A gente tem hoje a ideia dos projetores multimídia, né, que são os data shows. E a gente tem também essas lousas aqui, olha, que são, igual exemplo da figura, que são de realidade aumentada ou de realidade virtual. Eu consigo clicar, você já deve ter visto no Fantástico, né? Tem aqueles quadros em que ele clica, eu vou abrindo as imagens, arrasta o vídeo para o lado, arrasta o vídeo para o outro. São exemplos de tecnologias aí que vão sendo agregadas para melhorar o negócio de uma forma geral. Eu falo negócio, inclusive, quanto aula. Né? Então, a lousa magnética, por exemplo. Aqui a ideia da realidade virtual de uma casa em 3D, que tu consegue visualizar a casa, né? Como holograma, por exemplo, e consegue até mesmo entrar na casa e ver os cômodos, ter noção exata de tamanho, levando em consideração, é claro, todo o planejamento que vai existir nesse projeto aí. Esse aqui também é bacana. Tem essas luvas aí que eu consigo acessar, né? Os ambientes e tal. Eu tenho o SIG, né, que inclusive é o nome da disciplina, que é de Sistema de Informações Gerenciais, que trata mais do nível de gerenciamento da organização, voltada para mais as atividades internas, com planejamento, controle e tomada de decisão. Repara que essa parte de tomada de decisão vai ser muito forte aqui na disciplina, porque tudo que for coletado aqui vai servir como indicador para alguma coisa. Então, a partir desse momento aqui, né, dessa parte de gerenciamento, todos os dados que eu tiverem, eles vão significar alguma coisa relacionadas a desempenho que vão me dar tomada de decisão. Seja para a contratação de um funcionário ou a demissão, seja para investimento em algum produto ou não, seja para de um negócio ou não, seja para a contratação de um serviço ou adquirir algum serviço ou produto para a própria empresa. Tudo isso baseado nesse gerenciamento, né, nessa coleta de dados. O objetivo aí? Prover a informação certa, da maneira certa e no momento certo, através de relatórios resumidos, porque, veja bem, se eu pegar vários dados aí e sair criando os relatórios, de várias maneiras, né, fica difícil para a gente filtrar para tomar uma decisão. E veja bem, e é interessante vocês entenderem, que isso aqui, quando eu falo sistemas, é realmente um sistema. Então, existem ferramentas, tá, como o ERP, por exemplo, que eles te dão as entradas e tu começa a inserir dados de, sei lá, tu queres analisar, precisa demitir um funcionário, por exemplo. E tu tem, ou sei lá, vários funcionários, tu tem, sei lá, 300, 400 funcionários na tua empresa. E tu precisa fazer alguns cortes, demissão ou contratação de outro e tudo mais. O sistema consegue dizer para ti quem é o funcionário que está tendo menor desempenho.
que teoricamente tu teria que desligar, teria que ser desligado. Através de quê? Dos dados de entrada que tu pode colocar, que podem ser automáticos ou não. Aí ele vai levar em consideração várias coisas. Atraso, por exemplo, cumprimento de metas, relacionamento interpessoal, tudo isso aí já vai existir nesse sistema e tu só vai alimentar essas entradas. Ou elas podem, inclusive, ser alimentadas de forma automática, como ponto, por exemplo, né? Que seria a questão do atraso e assiduidade. Então, já pode ser alimentada de forma automática. O objetivo, já falei, né? Geração de relatórios resumidos, a ideia é que sejam relatórios realmente resumidos, com filtro e já feita a análise de dados. Tudo isso seria o papel do SIG, tá? Que são os sistemas de informação na parte gerencial. Então, o que ele pode resolver, né? Por exemplo, quais os cursos mais rentáveis da universidade? Na Fama lá, vamos ver. O que está dando mais lucro aqui? Para a Fama, né? Enquanto negócio. Aí, os cursos mais rentáveis são os mais caros, a mensalidade mais alta? Não necessariamente, né? São os mais procurados, mais alunos? Também não necessariamente, porque a gente tem que levar em consideração várias variáveis, como espaço a ser utilizado, quantidade de professores, quanto cada professor recebe, a oferta, inclusive, desses professores, qual é o índice de desistência, qual é a frequência desses alunos, se eles pagam ou não, tudo isso aí. Se utilizam esses programas de financiamento, tudo isso aí tem que ser avaliado. E para a gente avaliar isso com vários alunos é bem difícil. Né? Isso de forma, enquanto pessoa, né? Se uma pessoa pegar para avaliar, pegar esses dados e tentar fazer um cálculo, fazer uma estatística, fica bem complicado. Então, o SIG consegue fazer isso aí. Aí tem aqui os exemplos, né? Devo duplicar os horários da turma, tudo isso, todas essas respostas eu consigo através desse do sistema de informação gerencial. Tá? Inclusive, tu quanto usuário, pode utilizar isso para fazer suas decisões básicas e simples. Danilo, eu quero escolher um curso. Né? Imagina que tu não seja universitário, eu quero escolher um curso para eu começar a estudar agora. Eu quero fazer medicina. Por quê? Porque dá dinheiro, beleza, mas é isso mesmo? Então pega os dados aí, vê oferta de mercado, quanto ganha cada um, questões regionais, que é onde tu mora e tudo mais, tudo isso aí, para te pegar isso e tomar uma decisão, fica um pouco difícil, mas se tu colocar essas entradas dentro do sistema, ele te dá uma resposta. E aí, além disso, né, tem as questões pessoais, né, se realmente tu tem talento para aquilo, se tu tem disponibilidade, tempo, ferramentas, questões financeiras, tudo isso tu consegue inserir e te dar uma resposta. Então, o SIG, por exemplo, podia te auxiliar, inclusive, a escolher o curso mais adequado para ti, levando tudo isso aí em consideração. SSD está Sistemas de Suporte à Decisão. Essa parte é responsável pelas mudanças no dia a dia da organização, né? Permitindo aí para a alta gestão, para os gestores, controlar as entradas e saídas. Também o sistema de apoio à decisão, que a gente viu lá. São sistemas de informação que vão auxiliar os gerentes na tomada de decisão com base no sistema de informação gerencial, no SIG, e no SPT, que é a parte lá de transação. Então, eu vou pegar esses dois e isso vai me auxiliar a ter o meu suporte de decisão, né? São informações lá que eu colhi, porque de alguma maneira, por mais que o sistema me mostre alguma coisa, que as ferramentas me mostrem alguma coisa, sempre a decisão vai ser humana. O investimento vai ser humano, né? Que é claro que a gente está baseando aqui em questões estatísticas, mas nem sempre no final é o resultado porque vai ser sempre certo, né? A gente tem questões aí humanas que são muito fortes e que podem fazer com que a decisão do sistema nem sempre seja aqui o dono do negócio, né? Que a autogestão procure de fato. Então entra aí a parte de decisão, a parte de apoio à decisão. Então, por isso que o próprio nome diz, que é apoio à decisão e não indicação ou obrigação de decisão. Então, vai possuir ferramentas que possibilitam ao usuário realizar simulações e análises para comparar os impactos. É interessante. Então, coloco lá as decisões que eu
acho que devo tomar, baseado, né, no que o signo SPT me deu, e aí ele começa a me dizer, olha, vai ganhar isso, mas perder isso com essa decisão. Ah, não, ganha isso, mas perde isso, né, para me auxiliar nessa tomada. Porque utilizar aí o SSD, né, que é o Sistema de Suporte de Decisão, de Apoio à Decisão. A competição é cada vez maior, necessidade de tomada de decisão rápida, né? Então as informações elas são disponíveis de forma muito mais rápida e mudam muito rápido também. Eu tenho a tecnologia para isso, né? Inclusive utilizando celulares, smartphones e acesso a muita informação também. E também eu consigo ter a ideia de nível de maturidade aí, que é um negócio que é bem utilizado, né, nessas metodologias de apoio à decisão. Né? Então, eu armazeno conhecimento e experiência. E aí, apesar de eles me darem ali as possibilidades, né, de decisão, eu vou utilizar também esse nível de maturidade. Questões aí que um exemplo, né, que um sistema de suporte de decisão pode responder. Vamos usar um exemplo, né? Digamos que tem essas viagens, tem esses dois aqui, tu pode ler depois, tá com calma. Vai estar disponível para ti esse vídeo lá no Ava. Daqui a pouquinho eu vou postar lá. E também o slide, tá? Pra ti não ter que ver nessa velocidade que eu tô vendo, mas se tu quiser tirar alguma dúvida, mesmo visualizar o slide. Mas imagina aí numa dessas viagens interestaduais, vou lá, para Oiapoque, para Jari, para Porto Grande mesmo, o dono da empresa, ele tem um ônibus. O que ele tem que avaliar se ele coloca mais um ônibus ou não? É só a quantidade de passageiros que tem? É o custo que ele vai ter de combustível? É o custo que ele vai ter de equipamento? Quantos funcionários ele vai ter que contratar? Se realmente todos os dias vai ter gente para viajar, né? Quais os dias e horários que vai ser oferecido? Tudo isso, né? Eu posso ter aí com a ideia do sistema de suporte à decisão, só para ter um exemplo. Né? Horário, quantidade, se tem ar-condicionado ou não, como vai ser o ônibus, se o ônibus tem que ser de luxo ou não, tudo isso aí. Isso é feito de forma muito, hoje em dia, né? Em quase todos os negócios que a gente vê, isso é feito de forma muito intuitiva. Então ele pega e acha, não, peraí, tem muita gente procurando passagem, não tem mais vaga, então eu vou colocar mais um. Sem analisar de fato se realmente aquela é a melhor decisão. Se realmente necessário, principalmente a longo prazo. Se realmente vai gerar um custo a mais ou se vai gerar uma receita de lucro, de fato. E a gente tem, né, os SSE, Sistema de Suporte Executivo, que vão para a parte estratégica, né? Que é a ideia de investimento e que vai estar tratando aí com eventos externos, né? Principalmente com a operação de filtragem de dados, compressão de dados e o monitoramento desses meus dados. Então, tem todos esses dados que a gente viu aí nos outros itens aí. E tudo isso voltado para a parte estratégica do negócio. E aí sim, o negócio em si, né? E que, de fato, quem vai ter acesso nessa parte de SSE vai ser a alta gestão aí. As características aí da SSE, utilizadas para acompanhamento e controle, recursos gráficos de alta qualidade, tá? Isso é se tratando de sistema, tá? De ferramenta. É simples na utilização, resposta de forma rápida para a decisão crítica. Eu preciso até às 6 da tarde saber se eu devo adquirir alguma coisa que de repente está em uma oferta mais barata, alguma coisa. Então, com essa entrada, esse sistema consegue me dar essa resposta. Filtra, resume, acompanha os dados ligados e também trata de questões críticas, né, de fatores críticos. Aí. E aí eu tenho o funcionamento aqui, uma espécie de organograma dos sistemas, né, que estão dentro dos sistemas de informação, não só o SIG, né, mas dentro dos sistemas de informação todos. E repara que eles são bem interligados, né? Todos eles têm uma espécie de dependência, né, entre eles. Mas todos eles, repara que as saídas ou a saída principal é para o SSE, né, que é um sistema de apoio executivo, que é, no final das contas, a tomada de não é o sistema de apoio à decisão, mas sim a tomada de decisão, a parte estratégica, que vai ser feita pela alta gestão, né, ou diretoria ou o próprio dono da empresa.
tratando das funções empresariais básicas, tá? Para a gente entender, a gente tem o sistema de informação como sendo o núcleo disso, aí eu tenho a organização, a parte de administração e a tecnologia, né? E o sistema de informação ele vai estar inserido aí nesses nossos 3 itens, tá? Os elementos chaves de uma organização, né? Eu tenho o departamento, né? Ou o pessoal, e aí é de uma forma geral, tá? Não só a parte de recursos humanos, mas toda todos os clientes internos, né, da empresa, que são os funcionários e tudo mais. A própria estrutura, né, da organização, os procedimentos operacionais que a gente viu, né, algumas lá, as políticas da empresa, quais são as políticas aí, as regras, tá, em geral, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito. E é claro, né, a parte cultural. A gente tem a cultura de aos sábados fechar alguma coisa assim, ou melhor, a cultura de comemoração disso, a cultura de em períodos de natalinos, reuniões, assim vai. Por último, aí as funções empresariais, né? Que são as consideradas mais básicas, né? A parte de vendas, marketing, fabricação e produção, finanças, administração e contabilidade e, é claro, né? A de recursos humanos, que é a área de vocês aí. Tá, pessoal. Aí a gente entra na parte agora. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu retorne algum tópico? Tem alguma consideração a fazer? Vocês podem só desativar Não, o microfone, tá? E aqui e disser. Se não tiver, se tem no caso. tá tranquilo. Boa. Certo. Essa aula da unidade é da unidade 1? Não. Essa aqui, a unidade 1 é da unidade 1, né? A unidade 1 é encontro 3. Encontro 3. Isso. Tá bom. Unidade 1 encontro 3, tá? Na próxima aula a gente vai ver o encontro 4, que é a parte mais... eu ia até deixar bastante, porque ela é muito maior, que é a parte voltada para a computação, né? A parte de hardware, software, sistema, a parte de computação mesmo. E aí ia ficar muito maçante para vocês aí. Essa aula vai estar disponível no Ava, tá? Enquanto vídeo, eu vou... Só não sei se eu consigo hoje, porque eu vou ainda subir para o YouTube ela. E aí eu vou colocar o link, aí vocês conseguem acessar enquanto aula. Mas o slide já vai estar disponível hoje, tá? Então pode baixar o slide e acompanhar aí os itens e se quiser dar uma pesquisada também sobre cada item específico, ok? Qualquer dúvida, tá? Vocês podem... Eu estou no grupo de vocês mandar mensagem. Se não, também pode me chamar no privado para tirar qualquer dúvida, ok? Ok. Beleza, por hoje é isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Só tirar uma foto aqui, não saiam ainda. A foto tem, Online. ele tem um mercado mental, tem, sabe? Aí ele está chegando, está de 7 anos. Muito obrigado, tá? Boa noite. Aí ele vai, E até sábado. Nossa aula sábado vai ser às 2 da tarde sobre o projeto, tá? Então, quem puder já fazer alguma coisa, você já tem o modelo lá do computador, assiste pelo celular, aula ao vivo, e já vai fazer porque vai ser um pouco diferente aqui, tá? Não vai ter slide, eu vou estar trabalhando hoje, escrevendo dando alguns exemplos para vocês, então vai ser muito mais interativo. E de projeto integrador é muito mais conversado do que uma aula dessa que é expositiva, por exemplo, tá bom? Se vocês puderem já estar com documento, se puder, reunir não dá, né? Mas se puderem já estar com o computador aberto e tal, para produzir alguma coisa, fica melhor para fazer, tá? Então fica sábado, 2 da tarde, tá? Mas eu vou avisando no grupo lá. Mesmo esquema, eu vou enviar um link, vocês acessam essa de projeto integrado, eu vou compartilhar o documento no Word e vou estar escrevendo aí, digitando, vocês vão visualizando. Ok? Por hoje é só, tá? Boa noite, pessoal. Não vou recusar, não, viu? Não, viu? Não vou recusar.